E aí, galera? Beleza? Aí. Deixa eu ver a galera entrando aí. Deixa eu ajustar aqui. Beleza, tá rolando aí? Todo mundo certo? Beleza, primeiro eu queria pedir desculpa aí pra todo mundo que a gente tá no fuso horário meio trocado aí, porque aqui no Nordeste são 6 horas ainda. E aí, acho que é horário de verão, né? E aí o horário tá errado, na real aí. A gente pensou que ia ficar tranquilo aí, mas aqui são 6 horas. A galera do Nordeste aqui, que a gente divulgou ali 7 horas, talvez entre depois, mas a gente já vai conversando aí. Beleza? Vou esperar a galera aí entrando aí. É a primeira vez que eu faço um live aqui, eu nem sei bem como é que é. Já pode ir mandando as mensagens aí, vão me direcionando pra dizer como é que tá. Beleza, galera? Então tá rolando aí. Então, bom, não sei, eu vou começar aqui, depois a galera vai vendo aí. Então, meu nome é Douglas Monteiro, né? E as pessoas me conhecem como Doug Monteiro, né? Por acaso que o apelido é do desenho animado, né? Doug Funny. Então, desde de criança aí me chamavam de Doug porque a semelhança é muito grande, né? Então, eu sou o Doug Monteiro, sou instrutor de mergulho, né? Atuo como instrutor de mergulho e fotógrafo, trabalho com audiovisual, mas a minha primeira formação é em turismo, né? Então eu me formei em turismo e me especializei em turismo de aventura. E depois, nesse decorrer aí, eu comecei nessa parte do mergulho mesmo e... Eita, voltou aí. Tá. Então é isso. Queria agradecer aí o convite da Quero Mergulho, do Flávio. E aproveitou assim esse momento que eu tô aqui em Recife, porque onde eu moro, lá em Noronha, a conexão não é tão boa. Então a gente se organizou aí pra poder fazer essa live aí com a galera. E é isso, agora a gente tá em Recife, aí 6 horas a galera tá entrando aí, todo mundo. E a ideia era isso, a gente conversou, eu e o Flávio, para falar um pouco da minha história, da minha carreira, como comecei e como eu cheguei até agora, assim, né? O que é que eu tenho feito atualmente, tal, na minha atuação. Então eu pensei assim em começar falando meio que como começou a minha relação com o mar, né? Acho que isso aí foi muito importante para minha formação, e chegar onde eu tô como mergulhador, como instrutor, assim, foi um caminho, né, trilhado. Parece que já veio predestinado para mim, assim. Então eu nasci em 1988, tá? Eu sou recifense e nasci no litoral norte aqui, de Pernambuco, na Praia do Janga. E eu cresci aqui e eu tive uma relação muito forte, assim, muito estreita com o mar, assim. A brincadeira de criança sempre foi perto da praia, né? Então eu fui desenvolvendo naturalmente essa vontade de estar perto do mar. E só fui entender isso depois que já estava mais velho, assim, e saí, fiquei um tempo distante dele. E aí veio o chamado, né? Então, desde pequeno eu gostava muito do mar, de navegar, ir para as jangadas aqui. E tinha essa relação. Só que em 1992 começa aquela onda de ataque de tubarão aqui em Recife, né? Tá, imagina, né? Para quem gosta da praia, do mar e tal, crescer com essa... com os pais falando, né? Tubarão morde, tubarão ataca e tenha cuidado e tudo mais. E a relação com o mergulho só veio desenvolver depois de muito tempo, né? Mesmo estando próximo do mar, a gente sempre tinha muito receio do que tinha embaixo da linha d'água, né? E aí foi crescendo, desenvolvendo.
e entrou o surf na minha vida, então foi daí que essa relação se estreitou mais ainda, assim. Na adolescência eu já surfava bastante, e aí um amigo em Maracaípe falou sobre mergulho, e aí foi que veio um despertar, assim, do que tinha ali por baixo, né? Sobre que não só a gente precisa entender mais o ambiente onde a gente está, né? Quanto os seus habitantes em si. E quando eu entrei na faculdade de turismo, né? Eu fiz Universidade Federal e o curso técnico no IFPE, em turismo. Começou essa relação mais estreita, assim, com o ecoturismo e as pessoas, e levar para conhecer novos lugares e ter novos olhares, né? E aí com o curso voltou, tá caindo aqui, mas e aí quando eu me formei em turismo, eu fui para Santa Catarina. Antes de me formar em turismo, eu fui para Santa Catarina, e numa das férias ali da faculdade, aí eu encontrei um irmão já antigo, o Fúvio, foi meu primeiro instrutor de mergulho. Eu fui para lá para fazer o primeiro curso de mergulho, o Open, né? E nossa, aí despertou a vontade de estar ali, perto do mar, né? Veio tudo através do Open. Eu não fiz batismo, eu já entrei com tudo, assim, já fiz já o curso de primeira. E mesmo sendo recifense, né, eu só fui mergulhar lá em Santa Catarina, na água gelada. Então eu não conhecia o mar de Recife aqui, que pra mim hoje é um dos melhores lugares para mergulhar em naufrágio. E eu fui pra lá e me encantei, assim. Aí eu senti que quando eu voltei para Recife, eu tinha essa necessidade de estar mais próximo, né, de viver embarcado, de trocar com a galera que tá no mar e tal. E aí foi que veio despertar, assim, pra me dedicar à carreira de mergulho mesmo, assim, como mergulhador. Assim, eu tive uma infância e adolescência normal e não tinha muita grana, tinha que ralar, e os cursos de mergulho eram muito caros e tal, ainda são, né? Talvez hoje é mais caro do que antigamente. E eu tive que trocar os cursos por trabalho. Então eu larguei praticamente tudo que eu tinha feito, que estava fazendo por aqui, para me dedicar ao mergulho. Então acho que isso aí foi muito importante, assim, para a formação, porque quando você entra com paixão mesmo, assim, quando você sabe que você quer fazer, é muito mais tranquilo, assim, parece que você vai com um objetivo mais direcionado, assim, formado. E eita, Pra você falar da Carolina do Norte. quem? Aí entrou o Rico. Desculpa porque eu ainda tô vendo aqui a galera entrando, mas beleza. Então é isso. A gente acho que quando a gente se dedica à profissão que a gente gosta, é muito bom, assim, porque eu me dediquei, trabalhei, troquei meus cursos por trabalho e fui embora. E quando eu voltei para Recife, ainda na faculdade, eu fiz um dos trabalhos da faculdade, turismo subaquático, onde já se falavam sobre os naufrágios de Pernambuco, né, como um turismo que é emergente aqui na capital. E comecei a me dedicar a esse tema e continuei a mergulhar. E aí fui até Porto de Galinhas e comecei a fazer os cursos com o Michel, da IK Diving. E aí que eu fiz o meu primeiro naufrágio, que foi o naufrágio Marte. E aí aquela sensação de realmente mergulhar na história e ver um puta navio embaixo d'água, aí não teve jeito, aí não voltei mais. E fui embora. E voltei para Santa Catarina fazendo outros cursos e tal, me formei da Dive Master e na volta recebi uma proposta para ir para Fernando de Noronha, que é onde eu moro até hoje. Eu tô lá há 8 anos, né? E eu fui trabalhar na Atlantis Divers, onde eu trabalhei por 3 anos. Inicialmente eu fui como mergulhador, mas essencialmente na parte mais de gerenciamento de venda e receptivo, já que eu tinha essa formação na área de turismo, né? E aí foi onde tudo aconteceu, assim.
E depois de um ano, aí me formei instrutor e comecei a trabalhar diretamente na operação de mergulho. E é o mesmo ano que eu conheci o Henrique Zupintiati. Ele está aqui, ó, mandou um alô para mim. Henrique é o diretor do programa Naufrágios, né, no canal Off. Antes de ser o diretor do canal do Naufrágios, ele foi o diretor do Submerso. E foi aí que a gente se conheceu, quando ele foi para Fernando de Noronha gravar um dos primeiros episódios da série. E foi assim aquele encontro que muda a vida, né? A gente conversou um pouco sobre produção audiovisual, o que estava acontecendo no país. E nessa mesma época a Ancine estava aprovando uma lei de incentivo à produção audiovisual nacional, né, onde 70% mais ou menos dos canais de TV fechada tinham que ter programação nacional, né, de programas nacionais. E o Off era um canal novo, tinha acabado de lançar e precisava de muito conteúdo. E era um canal que tinha, e é um canal que tem essa pegada, essa linha de trabalhar com especialistas, né? Então o mergulho já fazia parte da minha vida ali. E nesse meio a gente já tinha mais ou menos essa ideia, só que a Silvinha tinha esse sonho de viajar pelos naufrágios, né, do Brasil e fazer uma expedição e tal, mergulhando. E aí ela teve essa brilhante ideia de escrever para o Off e tal, mostrou algumas fotos, e a princípio seria ela apresentadora, viajando, e a gente era muito amigo, eu, ela, Ninha, e casou muito bem a história. E ela acabou indo para uma reunião lá no Rio, onde encontrou o Rico, que já me conhecia e tudo mais, e o canal propôs mais 2 personagens. E foi aí que eu e a Aninha a gente entrou na ideia da produção, da pré-produção, né, do programa piloto. E aí o Henrique apostou na gente e a gente fez os primeiros naufrágios em Recife aqui, que foi o Vapor Bahia e o Pirapama. Então tudo no início era tudo novidade, assim, né? Então era a primeira produção brasileira que teria essa pegada de comunicação subaquática e ainda mais de mergulho, né, mesmo assim em si. A gente era muito verdinho na época, e eu digo que se hoje eu sou especialista nos naufrágios, isso tudo começou lá atrás, assim, porque quando a gente começou ninguém era especialista em nada, a gente tinha feito alguns treinamentos, né? O Maurício Carvalho foi um dos precursores assim do projeto, e daí que começou toda a ideia, né, de realmente entrar naquele universo que a gente conhecia pouco ainda, né? Então a primeira expedição foi aqui no Brasil. A gente saiu de Recife, começou em Abrolhos, né? A gente gravou em Recife o piloto, começou em Abrolhos e fez Bahia, Salvador, fez Rio de Janeiro, e a gente acabou terminando em Fernando de Noronha, que a ideia era voltar para casa, né? E aí foi um grande marco, assim, a gente ficou muito feliz em poder concluir toda aquela história, porque foram muitas dificuldades para viabilizar, né? Tanto pra gente, que todo mundo era mergulhador, mas ninguém era apresentador de TV, né? Então imagina, eu tô aqui maior envergonhado para falar para vocês aqui com a luz aqui. Não parece, mas eu sou tímido pra caramba. Imagina assim, você com 23 anos tá na frente das câmeras apresentando um programa de TV sobre mergulho em naufrágios, né? Apesar de ser mergulhador, ainda não tinha tanta autoridade, vamos dizer assim, para estar ali, né? Então foi suado para estar lá, né? E é isso, a primeira temporada foi sucesso.
A gente curtiu muito, a gente teve alguns problemas no áudio, né? Porque imagina que a gente usava vocês sabem, né? Vocês veem, a gente usa aquela máscara, a Full Face, né? Que é aquele sistema ali, na primeira temporada a gente usava com um conector, né? Com um receptor que ia na água, só que a gente não imaginava que ia dar interferência por conta do ferro, do naufrágio, né? Das ferragens e tal. E o grande problema era o áudio, e ainda mais assim que a gente mergulhava com aquela máscara e aquele espaço aéreo gigante ali não era a mesma respiração que a gente fazia com o regulador na boca, né? Então dava hipercapnia, dava uma dor de cabeça danada, porque era difícil respirar com a máscara, e ainda é. Não vou dizer que não é, não. Muita gente pergunta como é que é mergulhar com a Full Face e tal. E quando a gente começou a temporada, a gente não tinha prática nenhuma. Realmente os primeiros mergulhos já eram valendo, assim, a gente precisava estudar. O meu papel dentro das expedições era montar a parte de planejamento, segurança e tudo mais, e fazer com que fosse confortável para todo mundo, né? E aí os diálogos lá embaixo aconteciam assim, só que falhava o áudio, às vezes a gente tinha que mergulhar de novo, mais uma vez, mais outra vez. E foi muito interessante, e a gente ficou meio que na berlinda ali, porque a gente precisava melhorar esse áudio para a segunda temporada. E aí foi quando o Fábio Borges e o Rico, o Fábio Borges é o cinegrafista também, mora lá em Noronha, grande amigo, ele que faz as imagens sub, e junto com o Rico, com o Henrique, eles montaram essa ideia aí, um esquema que gravava direto na câmera, né? Um segredinho aí, que foi muito bem aproveitado, e ele funciona muito bem até hoje, né? Então tem muita gente que me pergunta se aquele áudio que vocês escutam lá na televisão, se ele é ao vivo, né? E é ao vivo de verdade. A gente trabalha pra caramba pra fazer aquilo ali acontecer, né? E devido a essas complicações que a gente teve na primeira temporada, e depois a gente foi ajustando, né? Acho que é isso. A segunda temporada foi em Truque Lagoon. Truque Lagoon foi um marco, assim. Truque Lagoon a gente imaginava que seria assim, sei lá, se desse certo lá pra quarta temporada, né? Então, como a gente precisava levantar a moral, assim, a gente trouxe esse tema da guerra, né? Da Segunda Guerra Mundial para a segunda temporada do Naufrágios. E foi a temporada que a gente mais se arriscou, né, para dar certo ou dar errado, né? E aí foi quando tudo fluiu grandemente, assim, né? Então, dentro da carreira do mergulhador, né, além do curso básico, avançado, mergulhador de resgate, dive master, até instrutor, depois tem as especialidades, né? Tem a especialidade de mergulho naufrágio e tem a especialidade de mergulho técnico, que ele vai te dar autonomia para mergulhar abaixo dos 40 metros, utilizando uma mistura de gases que possibilite que você fique mais tempo lá embaixo, só que ele cria um teto fisiológico para você, então você não pode subir para a superfície diretamente, você tem que fazer as paradas descompressivas. Então a gente precisou se dedicar muito, cerca de 3 meses antes, para ir fazer a temporada da Micronésia lá em Chuuk, que foi muito boa, foi muito incrível, assim. Depois a gente teve a temporada do Egito no Mar Vermelho, e a gente finalizou agora com os mergulhos da Carolina do Norte, que quem assistiu aí, ou quem não assistiu, assista, porque Carolina do Norte e Flórida, mas a Carolina foi a grande surpresa, porque a gente não imaginava que ia encontrar tanta vida marinha abundante nos naufrágios, e principalmente os tubarões, né? Os tubarões mangonas. Então tem umas imagens assim que são incríveis, são muito
São daquelas que dá o frio na barriga. E quando a gente tava lá, realmente rolou isso aí. Muito tubarão lá na Carolina do Norte. A gente tá super satisfeito com o resultado das temporadas de naufrágio no canal Off, né? E é isso. Alguém tá perguntando alguma coisa? Alguém pergunta aí? Eu tô meio, sei lá, como é que tá rolando aí a live pra vocês? Se tá tranquilo, né? E aí? Contar uma história da Carolina do Norte. Bem, já que a galera tá falando muito aí, eu vou contar umas histórias aqui dos mergulhos ali. Eu vou lembrar aqui uma história que a gente passou lá na Carolina do Norte, assim, que como tá muito recente, assim, na cabeça vem muito. Então, o pessoal pergunta muito, né, como é que é mergulhar com tubarão e tal. Aí volta aquela história lá que eu sou de Recife, né? Então, eu cresci com esse medo aí dos tubarões, né? E hoje eu mergulho com os tubarões. E sempre tem alguma coisa ali que fica assim, né? Atrás, assim, pra você. Vamos lá. Então a gente fez vários naufrágios lá. E aí eu tava na expectativa muito grande de encontrar os tubarões tigre de areia ali, né? O Sand Tiger Shark. E só que o primeiro mergulho que a gente pegou tava muito frio. E a visibilidade estava muito ruim. Então foi um mergulho de reconhecimento. A gente sempre faz um mergulho de reconhecimento para começar, para testar tudo, né? E aí a gente chegou lá no Caribe Sea e todo mundo se perdeu. Só que a gente tem a vantagem de se comunicar, né? Então a gente escutava um ao outro, a gente meio que não sabia onde é que estava. E a gente tinha um plano de voltar para o cabo. Mas nesse meio tempo aí foi o meu primeiro encontro com um tubarão de mais de 3 metros na minha frente. E e aí deu aquela pressão assim, eu tava sozinho. E aí eu parei e fiquei observando ali o que tava. Então, quando a gente tava ali, aí sentiu aquele pânico, mas você olha assim e vê que realmente não tem problema nenhum. Mergulhar com tubarões é super tranquilo, eu recomendo pra todo mundo, tá? Beleza, tô vendo aqui, ó, Edu tá falando aí, qual é a próxima temporada? Cara, a gente não sabe ainda, a gente espera ainda que o canal aprove, mas a gente tem alguns destinos que já estavam pré-estabelecidos, mas a gente não tem ainda fechado o que seria, e também se tivesse eu não poderia falar. Vamos lá, o Flávio tá falando aí quais as minhas especialidades. Beleza. Eu sou instrutor de mergulho PAD, tá? E eu tenho uma especialidade de naufrágios, né? Eu sou mergulhador técnico Trimix, né? Tech Trimix pela SSI. O meu mergulho mais profundo foi 82 metros no Mar Vermelho. Eu também tenho a especialidade de fotografia subaquática, eu até esqueci de falar, né? A minha principal atuação hoje é fotografia subaquática e vídeo, né? Cinegrafista subaquático, né? Além de ser apresentador do Naufrágios, eu também faço os trabalhos de fotografia e filmagem, né? Com a Calangu Imagens em Fernando de Noronha. É a empresa que eu toco junto com a Luísa Sampaio e o Arlon, e a gente trabalha junto com a Cia Paradise em Fernando de Noronha. E eu também promovo alguns cursos de experiência, né, lá em Fernando de Noronha, para quem tem interesse de aperfeiçoar as técnicas, tanto como mergulhador quanto como fotógrafo subaquático também, né. A galera da marca Mergulho está perguntando quais as maiores dificuldades do início e sobre a flutuabilidade. É a principal especialidade do mergulho para boas fotos? Tá, beleza, vamos lá. Luísa tá me ajudando aqui, tá cantando aqui boa. Especialidades, né? Dentro das especialidades do mergulho, uma delas é
Peak Performance Buoyancy, né? Uma clínica de flutuabilidade. Essa é a primeira especialidade que eu faço para as pessoas que querem começar a fotografar, né? Porque não dá para segurar uma câmera embaixo d'água e flutuar bem se você não sabe flutuar, né? Ainda não está com a flutuabilidade perfeita ali. Então a gente faz esse treinamento tanto usando equipamento, né? Porque imagina que você mergulha em recifes de corais, naufrágios e tudo mais, e você não pode estar tocando no fundo, né? A gente precisa ter um respeito muito grande, principalmente quando a gente está com a câmera na mão, que parece que a gente meio que cega na tela, né? Acontece muita gente usando o celular, já é assim. Imagina você embaixo d'água mergulhando com uma câmera na mão. Então tem que ter esse cuidado muito grande. Então a especialidade de flutuabilidade, ela é essencial para um mergulhador que quer ser fotógrafo subaquático, né? Ele precisa flutuar muito melhor do que às vezes um instrutor de muito tempo, né? E tem que conhecer bem de navegação e aproximação e convívio com a vida marinha também, né? Então, para quem quer se tornar fotógrafo subaquático aí, tem que flutuar bem, tem que respirar, gente, tem que respirar legal e tem que fazer essa clínica aí em um lugar bom para fazer. Bom não quer dizer que as condições são sempre favoráveis, como Fernando Noronha, com água quente, visibilidade. Não, às vezes o bom é o lugar que tem onda e é muito raso, né, para que você consiga flutuar bem e desenvolver essas técnicas, tanto de aproximação quanto de flutuabilidade neutra perfeita, né. Tem mais alguém aí? Vamos lá. Tem mais alguma coisa? Vai lá. Não? Então tá, ó, vou mostrar aqui, já que ninguém tá falando aqui, eu vou mostrar aqui atrás tem o mergulhador e a sereia aqui. Pra quem não conhece um pouco o trabalho da Calangu Imagens, a gente trabalha lá em Fernando de Noronha e a gente trabalha com artes também. A gente pega algumas fotos nossas e a gente pinta faz essas pinturas na parede. E a gente tem um trabalho lá no Cinema no Forte, lá no Forte dos Remédios. Um trabalho social também que traz um pouco de cultura pro pessoal da ilha. Então quem estiver indo para Fernando de Noronha, entre em contato com a gente aí, que a gente leva vocês para conhecer a ilha de uma forma diferente, de uma forma mais experimental, né? Máfia do Mergulho está perguntando sobre equipamentos. Tem indicação para iniciante ou mais avançados? Tá, Máfia do Mergulho pergunta ali. Então, equipamentos, tá, gente? A galera pergunta muito assim de equipamentos de mergulho. Show de bola. Equipamentos de mergulho, primeiro, eu procuro sempre buscar o conforto do meu aluno dentro da atividade, né? Então acho que o primeiro é como que eu vou nos mergulhos do programa sem a câmera, né? Tá. Realmente pra mim é uma grande tortura não poder estar com a câmera na mão, tá? Vou contar um pouquinho da minha história como fotógrafo. Quando começou o Naufrágios, eu ainda não trabalhava como fotógrafo. Aí, voltou. Aí, beleza. Eu tava falando o quê, né? Sobre estar no naufrágio. Ah, tá, beleza. Tá, a galera perguntou, caiu aqui a conexão, eu vou falar de novo. A galera perguntou como é que eu faço mergulhar nos naufrágios lá do canal off sem a câmera. Como é que acontece isso? Então, só para entender, assim, quando começou o projeto dos naufrágios no canal off, eu ainda não trabalhava profissionalmente com imagem subaquática. Já fotografava tudo, mas a minha principal ocupação, meu trabalho era como instrutor de mergulho, como ainda sou, né? Então, naquela fase do início do programa, eu fui convidado para ir como instrutor de mergulho mesmo, como essa parte de planejar os mergulhos, de garantir melhor a segurança dos mergulhos e tudo mais, né? Então, até hoje, assim, dói no coração não ter uma câmerazinha lá, né? Mas a Aninha faz esse trabalho muito bem
e ela tá sempre lá registrando. E entre um mergulho e outro, quando é dia de folga ou alguma coisa, eu caio com a câmera e faço as minhas imagens ali, tá? Então, fazer aqueles mergulhos naqueles picos irados sem a câmera realmente é difícil, mas só de estar lá já tá valendo a pena. Mas um dia eu volto nos principais, assim, nos que eu mais gostei, e vou lá fotografar com certeza. E há 3 anos atrás eu me dediquei profissionalmente à imagem subaquática, né? Quando começou o Naufrágios eu ainda não estava nessa pegada, e depois quando surgiu a ideia de montar a Sea Paradise, que é a empresa que eu trabalho em Fernando de Noronha, né? A gente precisava montar o esquema de fotografia e imagens da empresa, e aí eu me dediquei para dirigir isso. Então há 3 anos eu tenho me dedicado bastante à fotografia subaquática. Isso possibilitou que surgissem novas viagens e novos projetos, além do Naufrágios, né? E é onde hoje é o campo que eu estou mais atuando, que é no audiovisual mesmo, né? Entrando na parte de documentário de natureza e filmando bastante, fotografando em outros lugares. Esse ano a gente, depois de terminar a temporada de Naufrágios nos Estados Unidos, eu e o Fábio Borges, a gente acabou indo para Bahamas, e em breve a gente vai ter um documentário bem bacana que chama O Santuário dos Tubarões das Bahamas. A gente mergulhou com o Stuart Coves lá, e a gente mergulhou com bastante tubarões. Eu postei algumas fotos aí no meu Instagram e tem uma história bem bacana para contar. E aí eu tenho me dedicado bastante a essa parte de audiovisual pela Calango Imagens, e agora que estabilizou tudo, eu estou voltando com tudo para a parte de instrução de mergulho também, em Fernando de Noronha, e continuo atuando como fotógrafo e cinegrafista subaquático também. Perguntas? Tem aqui. Sobre equipamento de foto sub, você poderia esclarecer alguns pontos para iniciantes, como, por onde começar, e o que procura no início, como máquina, flash, caixa estanque? Tá, show de bola. Para quem é iniciante no mundo da foto sub, tá, depende muito do que você tá disposto a investir, né? Hoje em dia, com câmeras super compactas, dá para fazer muitas imagens legais, né? As GoPros são muito boas, né? Que fazem boas imagens na parte do vídeo, né? Na parte de fotografia tem outras câmeras que vão te ajudar melhor, né? Para você montar seu equipamento, primeiro é isso, ver o que é que você vai investir, mas você vai precisar de uma câmera que pode ser Nikon ou Canon. Eu uso Nikon lá na Calangu, a Nikon D7000. Aí ela tem uma linha D7100 e D7200, que são muito boas e elas são super duráveis. Você precisa de uma lente grande angular, assim, que eu sugiro para iniciante, né? Uma lente grande angular, que ela vai te dar mais possibilidades de fotografar em diversos ambientes, né? Eu uso a Tokina 1017, 17mm ali, que é uma câmera, uma lente muito versátil, muito nítida. E caixa estanque, você precisa da caixa estanque do domo, né? Então, caixa estanque vai depender também como você vai usar o teu equipamento. Se você vai usar todos os dias, se vai usar finais de semana, ou vai usar esporadicamente, vai depender, tá? As caixas Ike-Lite são muito boas, são de acrílico, mas a durabilidade dela não se compara à da aquática, assim, pelo que eu uso no dia a dia, né? Então a aquática ela vai segurar muito tempo. Tem as outras câmeras, as outras caixas que são Nauticam, CNC, que são muito boas, mas eu ainda não cheguei a testar, aí eu não tenho muita propriedade para dizer. Eu posso falar que eu uso a Ike-Lite para o dia a dia e a aquática para mergulhos profundos e também para o dia a dia, mas para as minhas viagens. O meu equipamento hoje é a GH5 Lumix, né? A câmera GH5 Lumix, ela é mirrorless, e eu tenho uma lente 8-18 e uma 35mm também, e eu uso caixa aquática. Mas para quem está começando, você precisa disso, ó, o equipamento, uma grande angular, tá? Flash, logicamente, a luz do flash vai te ajudar bastante nas cores lá
embaixo d'água. Ela vai trazer as cores quentes que se perdem com a refração da luz. A imagem fica esverdeada e azulada com a profundidade. Então o uso do flash vale muito a pena. Então para quem está começando pode ser um CC YS90 ou até um YS 150, um só, ou dois 90. Se você usa dois flashes dá para trabalhar melhor a iluminação. Mas se você usa um flash só já funciona na água mais rasa. Então o CC é uma recomendação, assim, é legal. Mas aquele cara porradeiro pro dia inteiro é o Ike Light. Pode ser a linha DS125, DS160, DS161, que também é muito bom. Tem outros, tem o Inon, que a galera usa bastante, mas eu também não tenho muita propriedade porque eu nunca usei, tá? Mas meus amigos usam bastante o Inon, tá? Então, para quem está começando aí, você pode começar fazendo imagem até com a GoPro, tá? Tem a G16 da Canon que já saiu de linha, mas é uma câmera muito boa para imagem, que dá para fazer foto, dá para fazer vídeo. A G15, aquela linha G15, G16 da Canon, é muito boa. Quem tiver mais alguma dúvida aí, pode mandar mensagem aí no direct que eu ajudo aí a encontrar o teu equipamento, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Tem mais algum aí? Tem aqui. Qual foi o momento mais mágico que você teve como mergulhador? Momento mais mágico que eu já tive como mergulhador. Tá certo. A primeira vez que eu encontrei uma raia-manta embaixo d'água lá. E esse foi o momento mais mágico, sim, que marcou. No dia a dia do mergulhador você se pergunta se você está meio que no caminho certo, né? Porque o trabalho é pesado. Muita gente acha que você vai virar mergulhador e vai trabalhar na praia tranquilamente e tal, e aí vai ter aquela vida super relax. E na realidade não é bem assim, né? Como todo trabalho, você precisa seguir uma rotina. O mergulhador é um dos caras que acorda mais cedo. Se não acordar junto com o pescador, ele está acordando ali logo depois para ir mergulhar. Então no dia a dia você se pergunta se você está no caminho certo, né? E aí eu estava uma semana dessa aí, se estava tudo bem mesmo, mergulhando em Fernando de Noronha. E o momento mais mágico foi isso, porque marcou realmente que eu precisava entender assim, que a minha missão era estar no fundo do mar. Depois que eu estava lá no Canal da Rata, na Ilha do Meio, mergulhando, e passou uma raia-manta aqui tão grande que fez uma sombra em cima de mim. E aí quando eu olhei para cima, ela olhou bem no meu olho, assim, parece que falou para mim assim, ó, não desiste que tem muita coisa boa para tu, então vai que vai. E aí eu acho que esse foi o momento mais marcante assim da minha vida. Tiveram muitos outros, mas eu acho que esse é marcante porque é um divisor de águas, assim. Quando você é muito novo, você está sempre com novas ideias, nova coisa, né? Então, é isso, assim. O mar, ele sempre vai dar as respostas. Você tem que passar por algumas provações, né? Então, acordar cedo, carregar cilindro, jogar cilindro, todos os dias. Faz parte, e a natureza depois ela vai te recompensar. Então quem está querendo seguir essa carreira como mergulhador aí, vale muito a pena, mas tem que ter dedicação e tem que ter muito amor, né? E a natureza ela vai te retribuir com certeza. A cada dia que você estiver lá embaixo você vai sentir isso aí, tá? Tem mais? Então é isso, galera. Acho que deu aí. Obrigado por acompanharem aí o live. Queria agradecer muito o pessoal da Quero Mergulho, o Flávio, que ajudou pra caramba para que a gente pudesse viabilizar esse bate-papo com vocês, né? E é isso, eu tô aqui, tô disponível. Vocês podem mandar mensagem no meu direct aí, ou então lá na Calango Imagens. Eu acho que eu falei um pouco em geral, assim, né?
Se a galera curtiu, a gente pode marcar outra live pra gente conversar melhor, tá? Eu tô disponível. E é isso. Espero que tenham gostado. Continue aí mergulhando e fazendo bolhas. Tem mais uma aqui, ó. Tem mais uma pergunta, vamos lá. A última, né? Falar um pouco dos projetos para 2019 e qual vai ser a sua agenda. Tá, projetos para 2019, tá. Como andei falando, assim, no último tempo aí eu andei me dedicando mais para a parte audiovisual. E aí a gente tem alguns projetos entrando aí, novidades. Não sei nem se eu posso falar, mas em breve vai ter um novo projeto sobre fotografia subaquática e naufrágios. Até isso eu posso falar. Tá, beleza. Em Fernando de Noronha, mais uma vez que cortou aqui, em Fernando de Noronha, para esse ano, todos os meses eu tô abrindo algumas turmas para mergulhadores que têm interesse de ter uma vivência subaquática, utilizando uma câmera subaquática profissional. Então, os mergulhadores vão, ou fotógrafos ou mergulhadores, e passam a vivência comigo e minha equipe em Fernando de Noronha, onde em torno de 2 a 3 dias a gente trabalha técnicas de flutuabilidade, de fotografia subaquática e fotografia profissional embarcada. E aí eu acompanho os mergulhadores e eles podem manejar o equipamento profissional com assistência, né? E no final essas fotos são tratadas, são trabalhadas no estúdio e levam para casa, né, os mergulhadores, né? Então esse é um dos projetos para 2019, são as vivências em Fernando de Noronha. Tem algumas viagens programadas, a gente está tentando viabilizar, tem alguns apoiadores. A gente tem a Calangu trabalha em parceria com a Peixe Filmes, do Henrique Pistilli, o grande irmão, que está aí. A gente divide a casa lá em Fernando de Noronha e a gente tem várias produções para esse ano também, entre elas uma filmagem na Pororoca, se Deus quiser, e também na Indonésia, em Aço. Vamos ver se isso vai acontecer. Então, além do mergulho, também estou me aventurando na área que é meu hobby, né, de paixão, que é o surf, e o surf de peito também com o Henrique Pistilli, que é um grande irmão aí e que se conecta com a natureza, como eu também faço parte desse mundo aí também. Então é isso, galera. Acho que deu aí, senão vai ficar muito longo. Então eu fico disponível para perguntas aí, pode mandar um alô. O Instagram da Calangu Imagens é Calangu com K, com 2 O, Imagens, tá? E pode mandar um direct lá, a gente vai responder, eu e a Luísa, que vocês precisarem, tá? Espero que não tenham ficado meio confuso aí, desculpe a minha timidez, tá? Então eu fico esperando aí vocês para as próximas lives e os encontros da vida aí, tá? Espero mergulhar com um monte de gente que tá assistindo aí também, tá bom? Um grande abraço para todo mundo, muitas bolhas!